Então, boa noite. Obrigada a presença de todos aqui. A palestra hoje sobre o sistema de proteção do direito internacional dos direitos humanos em situações de crises humanitárias e conflitos armados, no estudo de caso. Agradeço também a Simone O'Connor por estarem aqui, terem aceitado o convite e estarem aqui para fazer essa palestra hoje. Ela é parte do segundo seminário de Direito Internacional Público do Public International Law Litigation Society, que é o PIUS-PUC Rio, que é um grupo estudantil da PUC Rio de Direito, e também vendo questões de relações internacionais, focado em Direito Internacional Público. Então, nós estamos organizando esse seminário que ele vai tendo palestras até mais ou menos o final de junho. Vai ser durante todo o período letivo, acompanhando os estudos do grupo de estudos avançados de direito internacional. Então, e antes, né, de fazer a apresentação dos palestrantes, só avisar também aos alunos que estão assistindo, a quem quiser ter horas complementares pela palestra, a Vitória, que também está aqui com a câmera ligada, ela vai mandar no chat um formulário para fazer a inscrição de alguns dados de nome e matrícula, para a gente poder enviar ao Departamento de Direito, e para quem não for do aluno de Direito, quiser também um formulário, uma comprovação de que esteve presente, também a gente vai enviar um certificado. E qualquer pergunta, né, ao final, nós vamos fazer a palestra, ao final também abrir para perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Conor ou para a Simone, pode enviar diretamente no chat, que a Vitória, depois, no final, ela vai apresentar para os palestrantes as perguntas. Pode enviar tanto no geral ou diretamente para ela, que ela vai escolher e vai ler. Então, agora eu vou apresentar primeiro o professor Conor Foley. Ele trabalhou com questões relacionadas ao Estado de Direito, proteção e combate à tortura, direitos territoriais e reforma judicial para várias agências da ONU e ONGs, incluindo a Acnur, o Departamento de Operações de Manutenção de Paz da ONU, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, e o UN-Habitat, o Anistia Internacional, CARE, Oxfam, e também trabalhou em mais de 30 zonas de conflitos. Ele é autor de vários livros, incluindo sobre The Protection of Civilians by UN Peacekeeping Missions e The Thin Blue Line, How Humanitarians Went to War. E outros livros também incluem In Spite of You, Bolsonaro and the New Brazilian Resistance, Protecting Brazilians Against Torture, Another System is Possible, Reforming Brazilian Justice, e Human Rights, Human Wrongs, The Alternative Report to the United Nations Human Rights Committee. Ele leciona nos departamentos de Direito e Relações Internacionais na PUC-Rio e também na Universidade de Brasília. E a professora Simone Rocha, ela fundou e dirigiu por 5 anos o escritório do Médicos Sem Fronteiras no Brasil. Antes disso, passou anos em trabalho de campo em emergências humanitárias, em sua maioria em meio a conflitos e situações de pós-conflito ou com refugiados. Exerceu o trabalho de proteção em campo em conflitos como no Sudão do Sul, Libéria, Afeganistão, Nigéria, Timor-Leste, Angola e República Centro-Africana. Trabalhou também em crises de refúgio e epidemias. Foi referência para temas de proteção nas sedes belga e espanhola da Médicos Sem Fronteiras, e atualmente ela é consultora sobre direitos humanos de impactos socioambientais e ajuda humanitária internacional. Ela também é professora do IRI desde 2009. Então, é isso. Então, passo a palavra agora para o Conor, e aí, novamente agradeço por estar nessa palestra hoje. Muito obrigado, Hannah. Parabéns. Nós temos quase 50 participantes agora. Muito bem. E também, desculpa, eu vou começar com desculpa meu sotaque, meus erros de português. Eu sei se é difícil, às vezes, para me entender. Às vezes, pessoas dizem, professor, por favor, fala em inglês, é mais fácil para nós. Mas eu vou tentar. Eu vou compartilhar com vocês um tela agora, como para mostrar basicamente o tipo do meu trabalho nos últimos 10 anos. Basicamente, como a Hannah disse, eu trabalho como consultor para várias
ONGs da ONU, geralmente fazendo avaliações. Essa foi uma apresentação que fez em agosto do ano passado, baseado num programa trabalhando na Síria. Mas é um pouco chato falar sobre avaliações, não é uma coisa mais interessante. Então, eu vou mostrar para você a apresentação sobre isso. E depois, mas provavelmente vou falar 10 minutos sobre isso. E depois vou falar um pouco mais sobre por que é importante, e por que eu tenho esse envolvimento desse tipo de trabalho. Mas depois disso eu posso participar no debate, se você tem perguntas sobre as outras coisas, incluindo tortura, direitos humanos, direito humanitário, etc., eu posso responder a essa. Essa foi uma avaliação que eu fiz com uma ONG que se chama Geneva Call, que trabalha na Síria, dentro... eu vou colocar... desculpa, preciso mudar um pouco aqui. Que faz trabalho com organizações rebeldes, ou oposition da Síria. E, como todo mundo sabe, na Síria tem uma guerra civil que começou em 2011, foi uma rebelião parte da primeira Arab Spring, e o regime responde com repressão, um conflito armado começou. E no primeiro 2 ou 3 anos, a oposição ganhou a maioria do país, mas a Rússia e Irã, particularmente com Hezbollah, fazem uma intervenção e basicamente destruir a maioria das oposições, ou grupos da oposição. O conflito foi complicado, porque alguns grupos têm apoiado o poder ocidental, particularmente nos Estados Unidos, e alguns foi islamista. Islamic State tem uma base lá, e Islamic State, uma parte do conflito, dominou na maioria do país, e depois as organizações com apoiada da Turquia, com dominância na parte da oposição. E para ONGs trabalham, para a agência humanitária, o problema, obviamente, precisa de assistência humanitária, mas tem muitos problemas de acesso. E essa ONG, se chama Geneva Call, trabalha para promover direito humanitário, trabalhando diretamente com Armed Non-State Actors, ANSAs, que nesse caso foi grupos de rebeldes. E minha avaliação foi basicamente para a ONG, mas também para o doador da ONG, para dizer como isso pode funcionar, se é possível promover respeito do direito humanitário e como você vai fazer isso. Basicamente, eu faço essa avaliação, e essa foi uma das, acho que fez 5 avaliações ano passado, falando sobre, sim, é possível, e usando advocacia, usando curso de treinamento, usando o mídia, é possível para mostrar o que é direito humanitário e por que é importante para organizações rebeldes para obedecer as regras do direito humanitário. E essa apresentação foi basicamente para eles, mas também como participação dos grupos rebeldes. Nós fazemos um webinar com isso e temos um debate com representantes da ONG, mas também representantes dos grupos de rebeldes. E o debate foi basicamente como você pode fazer isso, mas também porque é necessário grupos precisam respeitar as regras do direito humanitário, particularmente dentro de um contexto quando o governo não está respeitando essas regras.
O trabalho da Geneva Call foi basicamente em parte da curso de treinamento, em parte da awareness raising, para mostrar porque direito humanitário é importante. E também trabalhando diretamente para negociar com grupos rebeldes, para dar acesso, particularmente para agência humanitária. Basicamente, essa avaliação foi como eles estão fazendo isso e recomendações como eles podem melhorar essas coisas. E foi interessante porque nós estamos fazendo esse debate com os líderes desses grupos rebeldes. E eu não vou falar muito sobre nossas recomendações ou sugestões, mas a coisa importante foi nós podemos ter acesso a esses rebeldes, e eles querem participar, eles querem aprender as regras, e também basicamente é possível em conflitos armados para fazer esse tipo de advocacia. Basicamente nós falamos sobre direito humanitário, as convenções de Genebra, as convenções da Haia, as regras, e também os mecanismos de enforcement, particularmente o TPI, Tribunal Penal Internacional, e leis da jurisdição universal. E dizendo que é importante que pessoas, grupos rebeldes, obedeçam essas regras, porque tem mecanismos de contabilidade. Obviamente, mecanismos bem fracos, o TPI existe, mas não tem muitos casos. Tem alguns casos de processo de jurisdição universal, alguns soldados, alguns comandantes foi processado na Alemanha e Noruega usando essas leis da jurisdição universal. Mas, obviamente, esses mecanismos são fracos. Então, basicamente, nosso trabalho da Geneva Call foi usando a advocacia humanitária para convencer grupos de rebeldes que é importante obedecer essas regras quando nós não temos mecanismos de enforcement, mas é um pouco fraco. Então, essa foi uma abordagem que foi interessante. Eu estou fazendo uma avaliação de um projeto agora no Afeganistão, que está fazendo a mesma abordagem. Ele está fazendo cursos de treinamento e capacity building com grupos civis, sociedades civil, para fazer advocacia diretamente com o Talibã, basicamente dizendo durante uma guerra tem regras, é importante, embora você tenha um conflito, é importante obedecer às regras do conflito armado. Eu vou dos nossos argumentos, acho que essa é a minha última slide, foi, além de dizer que grupos armados são perpetradores de violências de direito humanitário, também ANSAs, Armed Non-State Actors, também vítimas potencial de violências de direito humanitário. Então é importante para eles para entender essas regras, porque eles vão sofrer violações de direito humanitário pelo governo da Síria e para outros grupos, porque tem uma guerra civil na Síria que é bem complexa. Eu acho que fala para mais ou menos 5 minutos, 10 minutos sobre isso. Eu posso responder para perguntas sobre nosso trabalho na Síria, agora, se você quer, ou outra, no Afeganistão, ou outra zonas de conflito. Mas eu estava pensando também, talvez seja interessante para vocês, se eu falar um pouco sobre porque basicamente esse é o meu trabalho. Estou fazendo esse tipo de trabalho para a minha carreira profissional inteira, desde os últimos 25 anos. Então,
eu estava pensando, talvez seria interessante falar um pouco sobre minha carreira profissional e por que eu estou fazendo esse tipo de trabalho. Mas eu vou para agora e dar espaço para vocês, se vocês têm perguntas sobre Síria, ou Afeganistão, ou outras zonas de guerra, e depois vou começar de novo sobre por que eu estou fazendo esse tipo de trabalho. Tudo bem? Hannah, vou dar para você, se pessoas têm perguntas. Não, sim, tudo bem, tudo ótimo. Algumas pessoas têm perguntas? Até agora, não. Ok. Tá. Ok, eu vou... nesse caso, eu posso voltar para isso, mas eu vou falar um pouco por quê. Eu sou... porque eu fiz minha primeira grau foi ciência política. Eu não era eu não era advogado. Agora tenho LLM e doutorado no direito humanitário e direito internacional. Mas para mim, esse debate foi sempre uma coisa política. Se você reconhece meu nome, é irlandês, embora eu nasci na Inglaterra. Eu cresci durante o conflito da Irlanda do Norte, que não sei se você viu na televisão nos últimos dias, tem protestos começando de novo. Mas, basicamente, desde eu tinha 5 anos, tem um conflito na Irlanda do Norte. E a natureza desse conflito, as regras desse conflito, foi uma coisa bem controversial. E para nós, irlandeses ou ingleses, foi um assunto que nós pensamos e nós falamos muito. No mesmo aqui no Brasil, você fala, pessoas falam sobre o que é a natureza do crime e violência, particularmente na comunidade do Rio de Janeiro. Mas foi interessante porque aqui no Brasil, pessoas como Bolsonaro, como ex-governador Witzel, falam em guerra contra a criminalidade, guerra contra drogas, guerra contra George Bush, Donald Trump fala sobre guerra contra drogas, contra terrorismo. O conflito da Irlanda do Norte foi um pouco diferente, porque para os irlandeses foi um conflito armado, mas para o governo da Inglaterra foi um crime. Basicamente, a violência é um conflito, em qualquer maneira. Para o governo da Inglaterra, esse foi simplesmente crime. E para os irlandeses, embora nós temos diferenças sobre isso, foi parte do conflito para séculos entre o governo do Reino Unido e o povo irlandês. E minha família inteira, desde minha avó, minha great-grandfather, great-great-great-grandfather and grandmother, foi revolucionários. E, embora nós não gostamos de violência, a base desse foi um conflito armado. É isso importante, porque quando você tem violência, precisa pensar sobre isso. E na Convenção de Genebra, está baseado no conceito de conflito armado, é um conflito entre Estados. Porque o direito internacional existe entre Estados, é um conceito básico do Public International Law, relações internacionais, direito internacional baseado em relações entre Estados. Então, quando você tem dois Estados, tem uma guerra, você tem um conflito internacional, e nesse conflito internacional, as regras são claras, que é Convenção de Genebra, Convenção da Haia, etc. Mas, durante décadas, tem conflitos anticolonial, e depois tem guerra civil. E as regras são um pouco diferentes. Se você tem guerra civil, então as convenções de Genebra está aplicável. Mas quando você tem um conflito pós-colonial, obviamente o governo colonialista vai dizer que não é conflito, não é para os rebeldes, é uma guerra de liberação. E na Irlanda, nessa época, tem muitos debates sobre o conceito de conflito da Irlanda do Norte. Foi um conflito, e se um conflito, as regras da
Convention de Genebra está aplicável, ou crime. E no começo do conflito, o governo inglês introduziu uma política que se chama internment. Basicamente, ele suspender o direito de liberdade e coloca suspeitos que são membros da ERA em internment camps. Eles usam mecanismos de tortura para obter internação. Basicamente, o que os americanos fizeram na Guantanamo Bay, os ingleses fazem contra os irlandeses na década de 70. Mas quando nós chegamos na década de 80, quando eu tinha 17, 18 anos, o governo inglês construiu um novo regime juridicamente. Eles aboliam júris e eles admitem prova basicamente de confissões. Os policiais basicamente usam tortura para obter confissões e os juízes e júris condenar pessoas. E basicamente você tem um sistema de imprisonment, incarceration, que é legalmente um sistema de justiça, mas politicamente foi a mesma política de internment. E a maioria dos prisioneiros resiste a esse processo. Eles dizem, então, nós somos prisioneiros de guerra. E eles resistem. Basicamente, eles recusam para usar uniformes de prisão. E eles fazem protestos, vários protestos, até em 1981. Eles fazem hunger strike, greve de fome. Eles recusam para comer. E 10 dos prisioneiros morreram. No primeiro, Bobby Sands foi eleito um deputado do parlamento inglês e outros foram eleitos do parlamento irlandês. E no final, a maioria dos 10 morreram. E o contexto disso foi um conflito armado. E o governo inglês fez um enorme conflito armado, é só um crime. E as regras são diferentes, e por isso é importante para ver essas diferenças. Porque se você tem crime, se você tem uma situação de paz, a lei aplicável, a lei de direitos humanos, e nessa situação, os policiais podem usar força, mas só como último recurso, e tem salvaguardas de justiça. Se você tem um conflito armado, os policiais ou soldados podem simplesmente matar pessoas. E em 1988, 3 membros da ERA foram assassinados em Gibraltar. Foi dos meus amigos. E eu tinha, nessa época, tinha 21, 22 anos, mas eu lembro, obviamente, do assassinato. Meu amigo, Sean Savage, foi assassinado com 18 tiros no corpo dele. Um soldado fica em cima dele. Bang, 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 bang. E nós fizemos um caso contra o governo da Inglaterra para a Corte da Europa. Essa foi a minha primeira experiência de um caso de direitos humanos. E nós ganhamos. E nosso argumento foi os soldados ingleses sabiam que os 3 não têm armamentos, eles não têm bomba, e essa foi uma assassinação extrajudicial. E o governo inglês disse, não, foi um acidente, eles acham que eles têm armamentos, eles acham que eles têm bomba, etc, etc. E basicamente, no final, a corte concorda conosco que foi extrajudicial assassination. Mas foi interessante para mim, além de nós ganharmos esse caso, a minha colega nesse caso foi Keir Starmer, que agora é líder do Partido Trabalhista. Mas porque nós precisamos aceitar o argumento fundamental da corte que não tem um conflito armado. Porque se você não tem um conflito armado, precisa aplicar direitos humanos. E nós usamos esse argumento, tem um grupo de advogados baseado na Essex University, e eles começaram mais casos em outras zonas de guerra, zonas de conflito. E nessa situação, essa jurisprudência que existe agora, se você é um estudante da Public International Law, você começar com o caso de McCann and others do United Kingdom.
esse foi o nosso caso. Basicamente, desde esse caso, as cortes estão aplicando direitos humanos e direito humanitário concurrently. E por isso, foi no primeiro momento, eu, como um ativista, republicano ativista, eu fui preso durante essa época também. Começar a pensar o que a lei é aplicável e o que os nossos direitos e nossas obrigações quando nós temos essa. E eu comecei a trabalhar para a ONG de Direitos Humanos e depois eu fui para a Amnesty Internacional. E na Amnesty Internacional, section do Reino Unido, eu tinha responsabilidade para o nosso trabalho contra a impunidade. E essa foi a época de negociações do Tribunal Penal Internacional e também o caso de Pinochet. Lembro, Pinochet foi ex-ditador de Chile, ele fez uma visita da Inglaterra, ele foi preso e a Amnesty Internacional fez uma intervenção dizendo nós podemos fazer um caso contra ele usando leis da jurisdição universal. E nós ganhamos um pouco, sempre com lei, você ganha um pouco, você perde um pouco. Ele volta para Chile, finalmente, mas nós ganhamos o princípio que a lei da Convenção contra a Tortura tem obrigações de jurisdição universal. E foi uma coisa fundamental. E no mesmo dia nós ganhamos esse caso, foi o mesmo dia que a OTAN começou a sua intervenção de Kosovo. Eu fui para Kosovo e fiquei em Kosovo durante a guerra, a intervenção da OTAN, e depois, quando a primeira missão da UN foi criada, a UN Mission em Kosovo. Basicamente, no primeiro, quando estava trabalhando para a Amnistia Internacional, estava fazendo cursos de treinamento, dizendo essas leis de direitos humanos, direito humanitário, direito internacional, essa base juridicamente para essa intervenção humanitária, e esses são crimes de jurisdição universal. Basicamente, o que eu estou dizendo é nós fazemos esse caso contra Pinochet, você pode fazer mesmo casos contra Slobodan Milosevic. E nós ganhamos de novo, porque Slobodan Milosevic, ditador da Sérvia, foi preso. Ele foi um dos primeiros suspeitos da Haia. Ele morreu durante o processo contra ele. Eu estava em Kosovo no dia de 11 de setembro de 2001. Na verdade, meu último dia de trabalho em Kosovo foi 12 de setembro de 2001. Então, eu fui para Afeganistão, primeiramente para fazer cursos de direitos humanos, mas depois eu trabalhei para a ONG norueguesa, estabelecendo escritores jurídicos para dar assistência para refugiados voltando para a sua terra. E foi nessa época que eu encontrei com Simone. Simone sempre gosta quando fala, nós encontramos no Afeganistão. Na verdade, nós encontramos em uma festa do Afeganistão. Mas, e depois, então, depois do Afeganistão, eu trabalho em Colômbia, Sri Lanka, Libéria, Uganda, vários outros. A maioria do tempo estou fazendo, implementando ou cursos de treinamento ou capacidade dos sistemas de justiça. Até 2009, quando estava trabalhando na Sri Lanka, durante o final da guerra na Sri Lanka, e o genocídio que aconteceu. E nessa época, minha esposa foi grávida e meu filho nasceu em agosto de 2009. Minha esposa, que é brasileira, disse, ok, chega, isso é suficiente. Eu saí do campo em 2009 e essa foi a minha última missão de assistência humanitária. Eu comecei a trabalhar como consultor e um dos primeiros projetos eu fazia trabalho contra a cultura, incluindo aqui no Brasil, trabalhando com Open Society Institute. E também estava contratado para a ONU, Department of Peacekeeping Operations, para desenhar um curso de treinamento sobre proteção dos civis. E alguns eu reconheço
alguns de vocês, como minhas ex-estudantes, vocês já conhecem Karana, que foi, nós criamos para fazer esse curso de treinamento. E Simone, nesse momento, foi um professor do PUC. E ele me convidou para dar uma palestra para estudantes dela. Eu disse para ela, eu posso fazer uma palestra, mas foi muito mais interessante se eu posso fazer uma oficina para testar se meu material para a ONU vai funcionar. Então, nós fazemos isso. Nossa primeira oficina para a ONU foi aqui da PUC. E depois disso, PUC me contrataram. Então, estou dando aulas para a PUC na Faculdade de Direito, Faculdade de Relações Internacionais, quase 8 anos agora. E também eu continuo de trabalhar como consultor. Então, enquanto eu não estou trabalhando como professor, estou ou fazendo cursos de treinamento. Eu voltei para Iraque no final de 2019 dar um curso de treinamento sobre a Síria, exatamente com Syrian Kurds, como o direito funciona. E também estou fazendo esse tipo de avaliações para outras organizações que estou fazendo esse trabalho na linha frente. Eu não estou olhando no meu relógio, não sei quanto tempo eu já falei, mas acho que vou parar aqui, só para explicar minha trajetória da carreira e também porque eu acho que esse trabalho é importante. E acho que só para terminar, como eu disse, quando eu saí do campo, a ONU me contrataram para fazer esse curso de treinamento sobre proteção civil. E o conceito nesse momento foi ONU pode proteger, ONU precisa proteger civis. Quando você tem missões de paz da ONU, eles precisam proteger civis em circunstâncias. E desenhar esses cursos de treinamento. E depois para mim foi tão interessante a base juridicamente, enquanto soldados da ONU podem usar força. Eu fiz meu doutorado sobre isso, e meu livro, Protection of Civilians by UN Peacekeeping Missions, basicamente um argumento sobre a lei aplicável. Mas nos últimos 5 ou 6 anos, a ONU está acabando com a maioria das missões de paz. Agora nós só temos 5 ou 6 missões. Estou fazendo uma avaliação de 4 deles, que é DRC, MONUSCO, Mali, Central African Republic e South Sudan. Mas não tem muito mais. Então, para mim, eu acho que o problema para nós de proteção de civis, nós precisamos pensar mais tradicionalmente como a advocacia. Eu acho que para proteger civis, nós precisamos ativismo. Ativismo de Simone, ela vai falar mais sobre isso agora, mas também ativismo da advocacia. E por isso, eu acho que é importante que todo mundo entenda as regras, entenda a lei aplicável e pode aplicar essa em situações de crise humanitária. Então, obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, Conor. Então, acho que agora a Simone já pode compartilhar a tela, né? Deixa eu tenho o controle aqui para compartilhar. Deixa eu ver aqui uma coisa, espera aí. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, vamos lá. Bom, boa noite a todos e todas. Muito prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a Hannah, ao Departamento de Direito, ao Pius pelo convite. É sempre uma honra e um aprendizado
compartilhar discussões com o Conor, que, como já disse, é meu colega. Eu fiz as contas, viu? 17 anos desde que a gente se conheceu, realmente, como ele disse, numa festa, num bunker de MSF no Afeganistão. É tudo verdade. Mas a gente estava fazendo um trabalho sério lá. Mas... e que a gente depois se reencontrou através da esposa dele, enfim, longa história. Mas vamos lá, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma perspectiva diferente dessa que o Conor apresentou, super interessante, aliás, e um desafio imenso aquilo que ele apresentou para a gente sobre o trabalho da Geneva Call, sobre o qual ele fez essa avaliação que ele compartilhou com a gente. Então, esse é um trabalho muito importante, né, que é realizado diretamente com as partes em conflito, as partes armadas que não são estatais. E o que eu vou compartilhar com vocês é uma outra faceta do trabalho de proteção, que é o trabalho que ocorre, que é realizado por parte das agências humanitárias, propriamente dito, porque nem todo mundo sabe que, em campo, em situação de conflito armado, as agências que trabalham com assistência, muitas delas também realizam, ou às vezes um trabalho mais modesto, mais reduzido, ou um trabalho muito importante nos aspectos de proteção. Então, a minha ideia aqui era falar sobre a implementação dos aspectos de proteção em campo, né, em crises humanitárias relacionadas a conflitos armados, falar um pouquinho dos atores que realizam isso, mas, basicamente, assim, o mais importante é tentar contar para vocês como que isso se faz, porque, ao contrário da parte assistencial, que você tem uma série de guias técnicos e caminhos e normas, etc., a proteção, a gente tem o grande guarda-chuva das leis, das normas que regem, que vigoram nesse tipo de situação. Deixa eu tentar diminuir aqui. Pronto. Então, assim, o que eu vou falar para vocês é muito influenciado pelo trabalho da Médicos Sem Fronteiras. Vocês viram pela apresentação que eu trabalhei muitos anos com a MSF, ainda mantenho vínculo com eles. Então, é um trabalho de proteção que, às vezes, pode tomar esse viés da advocacy que o Conor mencionou, de uma maneira muito incisiva. Então, é uma organização que é conhecida, que, na verdade, foi criada, inclusive, com essa intenção, com essa motivação de poder falar sobre, que é o que chama de testemunhagem, na linguagem da organização, o testemunho daquilo que ocorre em campo, daquilo que se vê, daquilo com que a gente se depara em campo. Então, proteção em campo são aquelas atividades que têm o objetivo de garantir o respeito integral, o respeito total dos direitos dos indivíduos, e aí, nesse caso, a gente está falando de direitos humanos, direito internacional humanitário, de lei internacional, criminal internacional, que eu não sei traduzir direito para o português, direitos de refugiados, os princípios norteadores da ONU sobre deslocamento interno. Então, esse é o grande guarda-chuva sobre o qual a gente opera, mas sabendo que tem uma parte muito importante do trabalho de proteção em campo que versa sobre a assistência propriamente dita, que versa sobre a qualidade, a quantidade da assistência. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas proteção com relação ao quê, na verdade, né? Então, aqui eu listei para vocês algumas das situações com que a gente se depara com frequência em situação de conflito armado ou em situação de refúgio com populações que acabam de viver isso que está listado aqui. Normalmente, esse cardápio ele é bem enxuto, né? Face à infeliz longa lista de violências e atrocidades que são perpetradas contra civis, mas vamos lá: deslocamento forçado, separação de famílias, insegurança alimentar e fome, falta de acesso a cuidados de saúde, epidemias, falta de acesso à água e saneamento, trauma, violência sexual de gênero, execuções sumárias, mutilações, tortura, trabalho forçado escravo, incluindo a escravidão sexual,
looting, que eu não está me ocorrendo agora a palavra, a destruição dos meios de sobrevivência, acidentes com minas antipessoais e outros tipos de explosivos que são muito comuns. Bom, pilhagem, lembrei, para looting. Tá? Então, isso, quem trabalha com proteção se depara com isso em situações de conflito armado com muita frequência. E é claro que eu estou falando daquelas situações de conflito armado que são caracterizadas como emergências complexas, ou seja, você tem ali uma situação de crise humanitária bastante crítica, bastante grave, e uma complexidade no contexto considerável, complexidade essa que às vezes pode até impedir o trabalho das organizações humanitárias, que é, no caso, a dificuldade de acesso, que é o primeiro ponto que eu vou sublinhar aqui como o que se faz no trabalho de proteção. Então, existe um trabalho de negociação permanente de acesso aos civis, ou pode ser também de acesso aos refugiados. Às vezes a gente tem questão de dificuldade de acesso a civis que fugiram de um conflito, mas que se encontram nos países vizinhos. Isso também pode acontecer. Então, a negociação do acesso, que se dá diretamente com as partes em conflito, não tem escapatória com relação a isso. Quem trabalha, as agências humanitárias, que realmente se empenham em chegar onde as necessidades estão e onde as populações todas estão, elas negociam sim, falam sim, isso é desejável, inclusive, por uma questão de transparência e de segurança, o tempo inteiro com as partes em conflito. O trabalho de proteção, a grosso modo, também trata de monitorar o respeito das regras, né, desse marco normativo que eu mencionei anteriormente, a adequação da assistência, que ela seja o tipo de assistência que aquela população precisa, né? Por exemplo, o tipo de alimento que aquela população está acostumada a utilizar na sua dieta, na sua segurança alimentar, a quantidade, que frequentemente é um problema, no caso da água, mas também da segurança alimentar, a localização dos locais de distribuição de alimentos, por exemplo, isso pode ser um problema de segurança para as populações. E se o caseload, se no caso as populações alvo da assistência, se elas são de fato, se elas de fato recebem aquilo que elas precisam, se todas as populações estão identificadas, se dentro dessa identificação existe o que vem logo em seguida, uma diferenciação dos grupos vulneráveis que devem, inclusive, de acordo com a lei e com a norma, ter um tratamento, às vezes, diferenciado. Mais especificamente, a ideia é contribuir para prevenir ou para pôr fim, né? Isso é o que a gente deseja, mas muito dificilmente consegue, as violações de direitos. Isso se dá pela própria presença física, às vezes, das organizações, especialmente quando elas estão em grande número. Isso é um fator inibidor, pode ser um fator inibidor para a violência contra os civis. A coleta de dados e o monitoramento desses dados e desse contexto, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, porque isso é um ponto super importante. O networking com as outras agências que trabalham com proteção, direto ou indiretamente, a possibilidade de transformar esses dados e essa experiência e a análise qualitativa da situação de proteção em relatórios, que às vezes são relatórios sigilosos, às vezes são relatórios que são distribuídos, inclusive, publicamente, internacionalmente, que é o que vem em seguida, né, o speaking out, que é muitas vezes lido, tido como a denúncia. Muito importante saber que a proteção tem um aspecto de planejamento e adaptação das operações também, no sentido em que as necessidades daqueles grupos específicos, em particular de mulheres e crianças, têm que ser levadas em conta, por exemplo, quando você planeja a organização de um campo de refugiados, ou seja, idealmente você traz a água e a madeira para dentro do campo para que as mulheres não precisem sair, o que se dá normalmente muito cedo de manhã, antes do sol nascer às vezes, e elas frequentemente são vítimas de violência sexual em função disso. Então, uma resposta de proteção dentro da assistência é antever a violência e adaptar a resposta assistencial a isso. Da mesma forma que mulheres com famílias, mulheres líderes de família, por assim dizer, que é uma situação muito comum em campos de refugiados,
De preferência, a gente vai tentar colocá-las na parte mais central do campo, para não deixá-las expostas ao externo, né? À parte exterior, à violência que pode vir facilmente de fora. Um outro aspecto de proteção é levar assistência aonde as pessoas estão. Às vezes isso pode ser um problema, porque acontece também sabendo que as agências humanitárias levam assistência para onde as pessoas estão, pode acontecer, como foi muito classicamente Sudão, Bahr Ghazal na fome de 98, que o SPLA juntava as populações justamente com o intuito de atrair ajuda humanitária, de tornar a ajuda humanitária, de certa forma, refém da negociação com eles, necessariamente, e uma parte dessa ajuda acabou indo parar nas mãos deles, por assim dizer. Então, o trabalho da proteção e da segurança também avalia muito bem essa questão como eu disse anteriormente, dos pontos de assistência, da onde a assistência é oferecida. Eu estou fazendo um recorte muito simplista, tá, gente? Por uma questão de tempo. O trabalho da proteção ele é também focado na remediação. Então, por exemplo, existe um trabalho belíssimo de family tracing, de reunificação familiar. O CICV trabalha muito nisso, o Acnur também, várias organizações apoiam o CICV, por exemplo, em conflito armado, na hora de tentar identificar membros de famílias que foram separadas. A reabilitação física, por exemplo, de um posto de saúde, de um hospital. Aquele tratamento específico para necessidades de civis, por exemplo, no caso da violência sexual, que requer um tratamento direcionado, tanto do ponto de vista da proteção e da descrição, quanto do ponto de vista médico, propriamente dito, do protocolo que tem que ser aplicado especificamente para esse tipo de vítima. A desminagem, que é um trabalho muito importante também, que é uma tentativa de remediar, de mitigar e de remediar um dano e também, claro, de prevenir danos futuros. E o trabalho de criação de um ambiente favorável, que é o trabalho de treinamento, disseminação, sobre direitos, aí falando, né, e sobre a questão da assistência também. O trabalho de informação, educação e comunicação com as comunidades e adaptando as operações, os exemplos que eu dei são exemplos de criar um ambiente favorável à proteção, aqueles que eu mencionei há pouco sobre os campos de refugiados. E aqui é uma visão que é muito difundida dentro de MSF, mas também em várias outras organizações, é de que a assistência ela vem amparada ou lado a lado da proteção, de que é muito recomendável que a assistência tenha sempre pelo menos um olhar sobre a proteção, que as agências trabalhem sempre tentando entender o que aconteceu com aquelas populações para elas estarem naquele estágio, naquele estado que elas se encontram, e sempre tentando observar e entender o contexto onde se está operando para poder identificar, por exemplo, o advento de violência sexual em massa, de gang rape, porque não necessariamente uma vítima chega declarando fui violentada, fui estuprada. É através dos sintomas médicos, do trabalho com os médicos que a gente começa a se dar conta e começa a trabalhar no sentido de criar um tratamento especializado para essas vítimas. Isso acontece com muita frequência. Então, aqui só para acentuar que são medidas concretas, que são realmente realizadas em campo. E aqui é uma frase da Françoise Saunier, que é uma jurista que trabalha com médicos há muitas décadas e que tem, inclusive, um dicionário prático de direito internacional humanitário que eu recomendo para vocês, bem bacana. E ela diz, quando se leva assistência em conflitos, as organizações humanitárias não devem separar a assistência da proteção. Para dar um exemplo material de como isso acontece do ponto de vista do sistema humanitário,
essa figura mostra para vocês os clusters, que são os grupos de atuação, digamos assim, da gestão, especialmente quando a OCHA está presente em campo, que é o Escritório de Coordenação da Ajuda Humanitária das Nações Unidas, que foi quem criou, inclusive, esse sistema de clusters. Então, vocês podem ver que a primeira aqui, acima, está escrito proteção, e a agência responsável é o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E, ao lado, todos os demais itens são itens assistenciais. Então, para mostrar para vocês o quanto a proteção, de fato, está inserida na lógica da resposta humanitária em situação de crise. Então, assim, do ponto de vista das agências humanitárias, quem trabalha com proteção e é claro que essa lista aqui não é exaustiva, tá, gente? Eu estou mencionando aquelas que são as incontornáveis em situação de crise, no caso do Acnur, em crise de refúgio, sabendo que o Acnur trabalha já há bastante tempo com caseloads, com grupos de deslocados internos também. Então, a gente tem o CICV, que é guardião, né, do direito internacional humanitário, algumas agências da ONU, como o Acnur, a Unicef, a OCHA e o Programa Mundial de Alimentos, e as organizações não governamentais operacionais. E aqui eu estou sublinhando o operacionais, porque eu não vou tratar aqui das agências, das ONGs de direitos humanos, por exemplo, que trabalham por excelência com proteção, né? Então, eu estou falando aqui da combinação específica entre o trabalho de assistência com o de proteção. Então, o CICV ele é mandatado para assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos civis, tendo como base o direito internacional humanitário, que oferece uma proteção geral para uma série de grupos protegidos, por assim dizer, e ele também tem o objetivo de prevenir ou de pôr fim a violações de direito internacional humanitário, protegendo a vida, a saúde e a dignidade dos civis. Então, aqui algumas categorias protegidas, os civis que não fazem mais parte, ou não fazem parte, ou não fazem mais parte das hostilidades da guerra, né? Crianças e mulheres têm proteção especial, as populações que estão sob ocupação militar, os feridos e doentes, os combatentes que não mais fazem parte do combate, o pessoal médico e humanitário, as estruturas médicas, os detainees e os prisioneiros de guerra, né, os presos, os prisioneiros de guerra, por assim dizer, e as estruturas e os meios que são vitais para a sobrevivência da população civil. Como que o CICV faz isso? Ele coleta muita informação em campo, a gente não tem muita notícia de que isso aconteça, porque o trabalho do CICV ele é feito, em sua grande maioria, em particular essa questão da proteção e da coleta de dados, ele é feito de uma forma muito, muito confidencial, o CICV tem um compromisso muito, muito rígido com o que é entendido como a neutralidade, né? A neutralidade, em termos de princípios humanitários, é um pouco mais que isso, mas o CICV, ele portanto, faz bastante trabalho de levantamento de informação de campo. Eu mesmo, inúmeras vezes, eu fazendo levantamento de informações de campo, eu me deparei com colegas do CICV fazendo com atividades ou coletando informações do mesmo perfil ao mesmo tempo. A diferença que o CICV tem com relação a outras agências que trabalham em campo, notadamente as ONGs, é que eles têm uma relação direta com as partes em conflito, trabalham em permanência com essas partes em conflito e levam até essas partes em conflito com frequência aquilo que eles observam em campo, na tentativa, claro, de tentar promover, de tentar fazer com que exista uma mudança de comportamento. Isso com relação a diferentes direitos, mas com relação também à responsabilidade de não deslocar civis. É claro que há exceção para o deslocamento de civis em situação de conflito armado, não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas, em geral, o que a gente vê são deslocamentos forçados que não se encaixariam nas situações em que o direito internacional humanitário poderia permitir que isso ocorresse.
Em seguida, o Acnur, que garante, né, a observância da Convenção dos Refugiados de 51 e do Protocolo Adicional de 67, que é a agência por excelência que trabalha com os estados na garantia dos direitos dos refugiados. Então, é aquela agência que vai lá no estado de acolhida, sobretudo quando a gente tem essas situações de prima facie, que são grandes números de refugiados que atravessam a fronteira ou as fronteiras num espaço limitado de tempo, que acaba provocando uma crise humanitária do outro lado, que precisa da presença da comunidade internacional e da assistência de uma forma muito rápida e emergencial. O Acnur também tem um papel muito importante, que é de organizar ou de apoiar muito fortemente a organização do trabalho de assistência para os refugiados, por exemplo, na questão da organização dos campos. E o Acnur, ele tem em campo o que a gente chama de Protection Officers, então, especificamente, é uma função que existe dentro do Acnur em campo. E um outro papel muito importante do Acnur é acompanhar a repatriação dos refugiados. Existe uma série de guias para isso também, e o trabalho de proteção também se dá nesse momento, porque é claro que a repatriação ela tem que se dar face a certas circunstâncias, e o próprio processo de repatriar também obedece uma série de regras, inclusive de regras assistenciais ao longo do percurso. Depois o Unicef, com as quais certamente vocês todos têm bastante familiaridade, que trabalha na defesa dos direitos das crianças, mas também de mulheres e mães em muitas situações. Ela trabalha para garantir a aplicação da Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança, da Infância, e ela trabalha com advocacy, com assessment, né, com levantamento de necessidades, com assistência e com proteção, que eu marquei aqui de vermelho propositalmente. Essa proteção, no caso da Unicef, é focada, né, naturalmente, nas crianças por uma série de abusos, uma série de violências, exploração de crianças, a violência sexual ou a exploração sexual, a negligência, o tratamento cruel ou degradante, e, por fim, aquele que infelizmente se dá ainda, o recrutamento pelas partes em conflito. Então, aqui no trabalho da Unicef, ela mesmo diz que o trabalho de proteção também quer dizer fornecer e garantir o fornecimento das necessidades, o preenchimento das necessidades essenciais das crianças em termos de alimentação, de saúde e de educação. Aqui só para sublinhar que um trabalho também específico com crianças desacompanhadas, tem um trabalho com a questão de chamar atenção para a questão das minas, e na prevenção de recrutamento e na desmobilização de crianças soldado. Então, a Unicef com um papel significativo com relação à proteção da infância. O Programa Mundial de Alimentos é uma agência, é a maior agência humanitária das Nações Unidas em termos de volume de operação, de orçamento e etc. Faz um trabalho extraordinário com relação à segurança alimentar em crises humanitárias, e a segurança alimentar é um tema muito afeito à proteção. Por quê? Os alimentos são roubados, os alimentos são pilhados, tem violências de diversos tipos relacionados à distribuição e, uma vez, com relação às famílias que receberam, porque, frequentemente, as quantidades distribuídas são muito grandes e as famílias têm que levar, então, para suas tendas, se for um campo, para suas casas, e armazenar esses alimentos, o que pode acabar engendrando violência. Então, é claro que o Programa Mundial de Alimentos sabe disso, e isso faz parte da racional da distribuição de alimentos sempre que possível. Mas o Programa Mundial de Alimentos é um ator sempre muito presente também nas discussões de acesso. O acesso é fundamental porque você precisa, de fato, chegar
os alimentos, né? Ou por mar, ou por terra, ou por via aérea. Esses são os meios utilizados, porque são quantidades muito importantes, são milhares de toneladas, dezenas de milhares de toneladas de alimentos que chegam mensalmente para as necessidades de uma crise humanitária de alto perfil. Sudão do Sul, e no seu momento também, no sul do Sudão, na guerra anterior, República Democrática do Congo, Iêmen, enfim, nas grandes crises da atualidade, essa é a realidade do Programa Mundial de Alimentos, que, por sua vez, também faz parte do seu trabalho de assistência / proteção, o monitoramento da segurança alimentar daquelas comunidades. E tem um trabalho específico que se chama Food Basket Monitoring, que é uma vez que os alimentos são distribuídos, que é o retorno às comunidades, uma semana, 10 dias ou 2 semanas depois, para ver o quanto daqueles alimentos permanecem, justamente para identificar se aquelas comunidades estão sendo vítimas de violência em função da distribuição dos alimentos. Então, toda a organização da distribuição e as quantidades, ela é planejada para minimizar o risco de ataques, para minimizar o risco de harassment, né, de violência em geral. E a assistência alimentar, eu citei para vocês o caso do Sul do Sudão naquele momento, justamente ali o que interessavam eram as quantidades de alimento muito importantes que os rebeldes acabaram produzindo. Foi uma das piores crises de insegurança alimentar, na verdade de fome, do século passado. E os alimentos, portanto, são frequentemente alvo de... já falei várias vezes, estou sendo repetitiva, mas a assistência alimentar, ela tem um peso muito importante, pode ter um peso muito importante em outras vivências para os civis, né? A violência foi uma delas que eu mencionei para vocês, mas também o deslocamento, que pode ser considerado como uma forma de violência, mas vamos lá, o deslocamento em si, de forma separada, também pode ter a ver com a distribuição de alimentos, ou uma vez que grupos possam confinar essas populações justamente para levá-las à insegurança alimentar, fome e atrair alimentos, como também o deslocamento voluntário das populações que vão atrás de onde elas ouviram ou pensam que os alimentos estão sendo distribuídos. E, infelizmente, também a distribuição de alimentos é muito frequentemente diminuída ou cortada quando um Estado quer que os refugiados que se encontram em seu território voltem para o seu local de origem. Muito frequentemente, sei que as condições estejam colocadas para isso, né? Então, o Programa Mundial de Alimentos sofre muita pressão nesse sentido, e as organizações humanitárias, com muita frequência, se juntam ao Programa Mundial de Alimentos, defendendo que o basket, né, aquilo que está sendo distribuído, não pode ser diminuído, não pode ser cortado, e que tem que continuar exatamente ali onde está ocorrendo, por exemplo, num campo de refugiados. Estou só preocupada aqui com a hora, vou tentar acelerar um pouquinho. Então, aqui é o trabalho que eles fazem especificamente com mulheres, que também é um tema de proteção. Aqui é a OCHA, que, na verdade, foi criada em 1991 para apoiar o Sistema ONU de resposta humanitária nas emergências complexas. Então, por definição, é uma agência que a gente encontra em campo nas emergências complexas. É uma agência que, de certa forma, ocupou um gap de proteção dos deslocados internos durante muito tempo, até o Acnur começar a se envolver mais com isso. Agora também a IOM se envolve com detalhar aqui como em campo, em apoio ao próprio coordenador humanitário e às outras agências, escritórios e ao restante do UN Country Team, né, da presença
da ONU no país, mas eles monitoram também, ajudam no monitoramento de temas de proteção, apoiam o cluster de proteção, que é liderado pelo Acnur, como eu mostrei naquela figura lá no início, fazem análise, compartilhamento de informação entre as agências, enfim, tem um trabalho importante quando as organizações não governamentais de assistência, que fazem o trabalho de proteção acompanhando a assistência. Esse trabalho ele tem que ser baseado na vivência de campo, a menos que não exista o acesso. Então, nesse caso, o trabalho de proteção ele é focado no acesso e pode ser focado no acesso, quando ele não existe, e também não se tem acesso, mas onde o trabalho de proteção se dá, a segurança da equipe, dos parceiros envolvidos nesse trabalho. É um trabalho que requer, ele é melhor sucedido quando ele se dá em networking, daí a existência de um cluster na resposta do Sistema Internacional / Nações Unidas dedicado para isso. Se dá com agências, com organizações de direitos humanos fora do país, ou na região, ou em outros continentes. E ele também se dá com, às vezes, com a academia, com indivíduos ou instituições que tenham um conhecimento acentuado sobre aquela situação, e frequentemente, como o Conor já mencionou, é um trabalho que que envolve uma estratégia de advocacy. Então, quais seriam assim os pontos principais para levar em consideração no trabalho de proteção? Eu fiz um passo a passo aqui do trabalho que eu mesma realizava, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento muito aprofundado, e são poucas as agências que conseguem desenvolver isso, mas o conhecimento muito aprofundado do contexto, do país, da região, onde o conflito se dá, do perfil e da duração daquele conflito, do perfil das partes em conflito, das populações, em termos demográficos, mas em termos étnicos, enfim, o máximo possível de informação disponível, e também um entendimento muito aprofundado do deslocamento, se houve, se há, também do conflito em si, né? Então, uma pesquisa e a documentação do perfil de violência, então, os dados epidemiológicos, eles são muito importantes para isso, morbimortalidade, do que as pessoas estão adoecendo, do que elas estão morrendo. Por exemplo, adoecimento e morte em função de doenças diarreicas pode ter a ver com falta de acesso à água. Falta de acesso à água pode ter a ver com um bloqueio do acesso a essa água. Então, por trás dos dados epidemiológicos, eu já mencionei a questão da violência, tem sempre uma história que a gente precisa desvelar, que a gente precisa entender. Também se usa muito os inquéritos de mortalidade retrospectiva e os inquéritos de nutrição. Ambos, que são feitos para fins médicos, normalmente, eles podem ser, desde que passem por um comitê de ética, eles podem ser robustecidos, por assim dizer, com questões sobre a violência, por exemplo, a violência sofrida, sobre a causa morte, de uma forma mais detalhada.
Então, também são formas muito importantes de falar sobre a situação nutricional e de mortalidade. Então, para dar um exemplo para vocês, uma forma que a MSF encontrou de falar em 2017 sobre a limpeza étnica que estava acontecendo em Myanmar com relação aos Rohingya, foi realizar um inquérito de mortalidade retrospectiva super detalhado e de tornar isso público. Então, os dados falam por si só. Então, aqueles dados já falavam, inclusive porque foi um inquérito que foi acrescido de outras perguntas, para além das perguntas que o inquérito desse perfil traz. Então, os próprios dados recolhidos e a sua análise já falavam sobre o que estava acontecendo antes da fuga. Depois, dados produzidos por outras agências e, obviamente, o trabalho de campo com as populações. O oficial de proteção, a oficial de proteção está sempre em campo, está dentro dos campos, olhando, observando, conversando, participa de reuniões com outras agências, participa de reuniões com os seus próprios colegas da sua própria agência e assessora muito a sua própria agência a fazer um levantamento de dados mais direcionado, mais focado e mais objetivo com relação aos temas de proteção. É necessário definir uma forma de trabalhar, né? Se vai ser por inquérito, se vai ser por entrevistas semi-estruturadas, por grupos focais, por visitas de campo, enfim. Dependendo da segurança, não é possível usar todo o cardápio, então essa escolha tem que ser feita com muito cuidado, e é claro que essa lista que eu coloquei aqui, gente, as coisas não acontecem no mundo ideal, então não necessariamente você vai fazer uma coisa depois da outra, porque, por exemplo, o número 5, que é a identificação dos red flags, dos pontos críticos, às vezes você chega numa situação e os pontos críticos saltam em cima de você, então não precisa nem pesquisar, porque já estão ali visíveis a olho nu. Depois, tentar assessorar na criação ou no fortalecimento de ferramentas de coleta de dados, ferramentas operacionais, então isso pode ser feito com relação à água, com relação à segurança alimentar, sem dúvida nenhuma com relação à saúde, os exemplos que eu dei já falam um pouco sobre isso, e é importante também treinar as equipes que vão aplicar essas ferramentas mais robustas, sobre diversos aspectos. Um aspecto muito importante é a questão da preocupação com a pessoa que fornece a informação, né? Então, da confidencialidade, da identidade, enfim, aquilo que eu falei um pouco há uns slides atrás. Tem que entender qual é a capacidade local que existe para prevenir, para mitigar e para remediar aquela situação que a gente encontra. É muito importante para a ajuda humanitária internacional, para assistência também, não afogar, não esmagar aquela capacidade local, se ela existe. Ela tem que ser incentivada e ela tem que ser apoiada. Monitorar a coleta de dados, né, por essas ferramentas, por exemplo, e frequentemente analisar os dados. Então, uma coisa muito frequente, trabalho de proteção, chegando em campo, se possível, ter acesso aos dados médicos, preferencialmente ao próprio livro médico, que se o trabalho de proteção ele já existe, ele já vai estar disponível de forma confidencial, sem nomes de pacientes, mas os médicos eles sempre produzem muitas analíticas, muitos dados, muitos gráficos, e ali já tem material bastante para entender uma série de questões de proteção, para identificar uma série de proteções série de problemas de proteção que possam estar ocorrendo naquele momento. Então, depois definir uma estratégia de proteção, que frequentemente inclui advocacy, e trocar com as agências locais ou realmente incentivar as agências locais ou no nível da capital do país ou nas sedes dessas agências, no caso das Nações Unidas em Nova York ou em Genebra, incentivá-los a pesquisar mais, a se aprofundar num certo tema, levantar dados e, de preferência, a ajudar a tratar desse assunto em particular.
Só um minutinho que eu tô... Bom, aqui era um exemplo rápido sobre o trabalho de proteção que eu fiz na Nigéria, na região lá do conflito do Boko Haram, na província de Borno. Então, o que a gente se deparou? Com falta de acesso aos civis, que estavam fora dos enclaves controlados pelo governo, então, praticamente nenhum acesso às áreas controladas pelo Boko Haram. A política da terra arrasada, praticada, né, com as comunidades, política da terra arrasada chega, pilha, diversos tipos de violência são aplicados, as pessoas fogem ou elas são carregadas junto com o grupo em questão e depois é tudo queimado, as plantações, as casas, etc. Deslocamento forçado, confinamento de civis, frequentemente nos campos. Os campos eram quase que invariavelmente militarizados, falta de liberdade de movimento, um risco muito alto de retorno forçado dos refugiados que se encontravam em Camarões, falta de acesso à saúde, falta de acesso à alimentação, mas também havia um problema de proteção de segurança alimentar com relação ao que estava sendo distribuído, as quantidades distribuídas e o público que era alcançado, que era insuficiente. Violência sexual de gênero, diversos temas de proteção da infância, inclusive crianças sendo levadas com seus pais para interrogatório, e uma falta muito grave, com consequências muito graves, de devido processo legal com relação a pessoas que eram detidas e prisioneiros, no caso, prisioneiros relacionados ao conflito. E, para terminar, e agora eu termino mesmo, só um último ponto que eu ainda não mencionei, é que a proteção ela ocorre lado a lado com assistência, mas ao curso do trabalho de proteção a gente se depara com inúmeros dilemas e muitas vezes pode acontecer que esse dilema seja, inclusive, com relação à assistência, né? Se você levar as últimas consequências, aquele trabalho de proteção, você pode colocar em risco a assistência. Você pode colocar em risco o acesso, você pode colocar em risco a possibilidade de que outras agências continuem prestando assistência para aquele grupo. Então, tem uma série de dilemas sempre. Bom, a ajuda humanitária em emergência complexa sempre tem dilemas, mesmo que você queira se basear exclusivamente nos princípios humanitários e não fazer proteção, só aí já há dilemas suficientes, mas quando você faz proteção também, o potencial para a existência de dilemas ele é consideravelmente maior. Então, ali havia um problema sério de acesso à população a todos os lados do conflito, então era um dilema de proteção, até que ponto você consegue empurrar esse acesso ou tentar esse acesso sem que isso represente um problema de proteção para a sua própria equipe, mas também para as outras, para as comunidades que estão isoladas e para as quais a gente não tem acesso. Acesso versus segurança, esse é um clássico, né? Queremos acesso sim, mas queremos que isso seja realizado com segurança. Acesso sempre vem em conflito armado com um grau que seja de insegurança. Não existe trabalhar em total segurança em situação de conflito armado. Só que isso sempre tem que ser pesado e normalmente a gente pesa versus o que está do outro lado, versus a necessidade que está do outro lado, versus o que a gente tem de notícia de morte e mortalidade naquele local para o qual não se tem acesso. Depois, havia uma restrição muito grande de presença em campo por causa da insegurança, então, de todas as agências trabalhando em Borno, a única agência que tinha pessoas e que tinha estrangeiros dormindo nos enclaves era Médicos Sem Fronteiras. As outras agências iam e vinham, bate e volta, uma vez por semana, ou algumas vezes por semana, no sistema aéreo que foi fornecido por Nações Unidas, como é um clássico também, pelo Programa Mundial de Alimentos, nessa ocasião com helicópteros. Então, até que ponto é seguro manter equipe em campo? Então, isso é uma questão de proteção da sua própria equipe.
Depois, assistência do outro lado, dos outros lados da fronteira, que não era apenas um país, versus a repatriação, né? Então, até que ponto você continua assistindo do outro lado uma população que está sendo vítima de violência, que era o caso, ou até que ponto você aceita que as outras agências diminuam o volume de assistência, sabendo que isso vai forçar o retorno das pessoas para uma situação de insegurança aguda ainda. Então, é praticamente uma situação de não refoulement. Depois, bom, a relação com os países vizinhos tinha muito a ver com esse tema da assistência, mas também com relação a pontos de cruzamento na fronteira, fronteiras abertas, fronteiras fechadas, enfim, isso é um tema também frequente de proteção. O Conor deve ter vivido isso na Síria incontáveis vezes. Depois, a relação com os militares, então, por exemplo, havia um sistema lá de transporte por via terrestre da única estrada que era considerada minimamente segura. Esse transporte era feito com escolta do exército da Nigéria, o que as agências acabavam fazendo parte, né, do comboio. A NSF não fazia parte, enviava apenas equipamentos, mas não enviava equipe, por uma questão de segurança, mas também por uma questão de percepção, que é o tema da proximidade. Até que ponto qual é a proximidade que você vai se permitir ter com as partes em conflito, nesse caso, apenas com o exército da Nigéria, porque não havia acesso à região do Boko Haram, sabendo, importante dizer, que esse acesso houve no passado, ele foi cortado por uma série de razões, mas em dado momento a MSF, no caso, tinha acesso também às áreas ocupadas pelo Boko Haram. O que você faz quando você se depara com a violência contra as pessoas que estão detidas, né? Quando você se depara medicamente falando com isso? Um tema super delicado, crítico. Enfim, esses são, digamos, os dilemas de proteção mais importantes, e uma vez que isso tudo foi levantado, o que se faz é trabalhar com as equipes para ver qual é a melhor forma de lidar com os temas mais críticos de proteção, e, em particular, os dilemas. E eu vou parar por aqui. Espera aí. Pronto. Obrigada, Conor. Obrigada, Simone. Nós recebemos algumas perguntas e eu queria que vocês respondessem, se vocês quiserem. Agora, o Rodrigo Tomauski perguntou se, na ótica do direito humanitário, como caracterizar os conflitos que ocorrem na cidade do Rio de Janeiro e se é o caso de aplicarem regras de direito humanitário. Também tivemos uma pergunta da Vitória Vestin, que perguntou quais as maiores dificuldades na prática do campo do direito humanitário de se adaptar a uma dinâmica de conflitos que não são apenas entre Estados. Também tivemos uma pergunta da Marcela Campani. Ela perguntou se vocês imaginam alguma perspectiva do conflito acabar na Síria e, se sim, de que forma seria. E, por último, temos uma pergunta do Rafael Cândido, que perguntou qual seria o papel da ONU na atuação das ONGs. Tá. Conor, você é o especialista em direito internacional humanitário. Você quer responder sobre o Rio de Janeiro? Eu tenho a minha opinião, mas eu acho que a sua vai ser mais embasada. Eu entendo a primeira pergunta. As outras três, acho que precisa repetir, mas talvez Simone pode responder para eles. Não, basicamente, não temos um conflito armado no Rio. A lei aplicável é direitos humanos. Porque, basicamente, direito humanitário existe como uma derogação
direitos humanos. Como eu disse, tradicionalmente, quando nós falamos sobre direito internacional é para relações entre os Estados. Não é individuais, não têm direitos, não têm obrigações no direito internacional, tradicionalmente. E as primeiras três coisas, quando o direito internacional começa a pensar abordagem com individuais, é direito humanitário, conflitos armados, porque um conflito armado é um conflito entre dois países. Direitos de refugiados, porque refugiados são pessoas que fugem de um país para outro país. Direito criminal, porque tem alguns crimes que são crimes da jurisdição universal. O primeiro crime foi pirataria, porque não é concedente dentro de um país. Segundo crime de direito penal internacional foi tráfico de escravos, porque também aconteceu fora de um país. Então, quando nós falamos sobre esses três, direito humanitário, direito de refugiados e direito penal internacional, é uma derogação da lei nacional. A lei nacional, o conceito de direitos humanos, é baseado no sistema de justiça. E quando você tem, em qualquer sociedade, embora você tenha violência, o direito aplicável é direitos humanos. E isso significa que os policiais ou agentes de segurança podem usar força, mas para fins específicos, para último recurso, é com o conceito de proporcionalidade. Esses três princípios fundamentais do uso da força na situação de direitos humanos. E esse é totalmente diferente do conceito de direito humanitário, porque direito humanitário existe em uma guerra. E em uma guerra, um soldado pode matar um outro soldado. Não é importante se esse soldado está uma ameaça iminente, não é importante se esse soldado está preparado. Durante um conflito armado, um alvo militar é um alvo legítimo. Então, quando você pensa sobre isso, ataques durante a noite, emboscados, conceito de proporcionalidade, tudo isso baseado em quando você tem um conflito armado, tem regras do conflito armado baseadas no princípio de você ter um conflito armado. Então, se você aplicar essa para uma situação de paz, como Bolsonaro quer fazer, ou como Witzel estava fazendo, você dizendo que os policiais, forças de segurança do Brasil, podem declarar guerra contra uma seção da população do Brasil. Ou guerra, o conceito de uma guerra, é isso. Então, é totalmente fundamental. Nós precisamos insistir que o que nós mas específico, baseado em conceitos de suspensão razoável, baseado em último recurso e proporcionalidade. Os policiais podem usar força em algumas situações, mas não qualquer situação. Não porque uma pessoa está quebrando limites de velocidade, estacionando em lugar errado, furto de uma coisa numa loja. E nessa situação não pode usar força letal. E essa é uma diferença conceptual totalmente diferente do direito humanitário. Na verdade, muito do meu trabalho está dizendo que, embora você tenha uma situação de guerra, direitos humanos está aplicável ainda. Então, os soldados, além do respeito do direito humanitário, precisam respeito de direitos humanos. Então, isso significa que um soldado, porque a maioria dos conflitos, se você pensa de guerra civil ou situações de ocupação, como o Iraque ou Afeganistão, não é claro se a lei aplicável é direito humanitário ou direitos humanos.
provavelmente precisa aplicar os dois. Mas em uma situação como o Rio, a única lei aplicável é direitos humanos. Uhum. Vitória, eu vou responder a do Rafael sobre o papel da ONU, depois se você puder responder, repetir as outras duas, que acho que nem eu nem Conor pegamos. Rafael, você entende bem sua pergunta sobre o papel da ONU nas crises humanitárias, né? Bom, é isso? É, né? Foi sim. Oi? Foi sim, ele perguntou qual o papel da ONU na atuação das ONGs. Na atuação das ONGs, tá. Então, vamos lá. O papel da ONU na atuação das ONGs, vou te dar um panorama mais geral. Papel de financiamento. Existe um fundo que se chama Central Emergency Relief Fund da OCHA, por exemplo, mas existem os apelos coordenados por país, que também funcionam em situação de conflito armado, que é Nações Unidas que coordena, e as organizações não governamentais podem aplicar e podem receber fundos daí. Existe um papel de abertura de terreno, por assim dizer, nas conversas de acesso, e eu estou falando isso com relação a ONGs em geral, tá? As grandes negociam acesso separadamente, como, por exemplo, MSF, mas a ONU cumpre esse papel, digamos assim, para a maioria das organizações. Tem o papel de coordenação, aquele sistema de clusters, ele foi desenvolvido para isso, para facilitar o trabalho de coordenação temática entre organizações operando no local e agências da ONU. Tem um papel importantíssimo de logística, no caso, a logística de transporte, né? Sobretudo quando se trata de logística aérea, dos aviões e dos helicópteros, que é o Programa Mundial de Alimentos que coloca em funcionamento, que é a UNR, e o papel também da logística de comunicação, frequentemente é as Nações Unidas que cumpre o papel de solicitar licença para uso de ondas de rádio, porque a ajuda humanitária trabalha muito com ondas de rádio ainda. Então, toda essa questão da autorização da presença, do ponto de vista da comunicação, Nações Unidas tem um papel importantíssimo. E normas técnicas também, né? Claro que eu não vou falar da proteção, tá? Porque eu já passei meia hora falando disso. Mas a definição também de normas técnicas que podem ser trazidas, como, por exemplo, o Programa Mundial de Alimentos determina, são 2.100 quilocalorias por pessoa por dia como base para uma distribuição. Mesmo que seja o Programa Mundial de Alimentos trazendo os alimentos para outra agência distribuir, essa agência vai ter que cumprir esse mínimo na hora de calcular as quantidades. Então, a grosso modo, esses são os papéis mais importantes. Acho que eu não esqueci nenhum. Obrigada. A pergunta da Vitória Vesting foi: quais são as maiores dificuldades na prática do campo do direito humanitário de se adaptar a uma dinâmica de conflitos que não são apenas entre Estados? Ela citou como exemplo o diálogo com os grupos rebeldes. Essa maioria do meu trabalho é sobre isso. É só para adicionar o que Simone disse. Eu era Protection Officer da ACNUR, e nessa capacidade eu estava chair do Protection Working Group em Kosovo. Essa funciona, além de dar dinheiro para as ONGs. Às vezes, algumas agências da ONU tentam coordenar protection e advocacia. Essa é uma relação com muitas dificuldades. Como eu disse, no conceito de direito humanitário, está baseado em guerras internacionais, mas a maioria das guerras são não internacionais. Então, tem dois legal frameworks nas convenções de Genebra, 4 convenções sobre convenções internacionais. Tem 2 protocolos. Protocolo 1, que é também
guerras internacionais, mas nesse protocolo ele dizia que guerras de liberação nacional, contra o colonialismo, contra o racismo, contra o apartheid, pode ser a mesma regra de um conflito internacional. Então, guerra de liberação nacional. É por isso na Irlanda do Norte tem muitos debates se foi um conflito, guerra de liberação, freedom fighters, terrorismo. Essa é uma outra coisa. Segundo protocolo 2 das Convenções de Genebra é sobre, basicamente, guerra civil, conflitos não internacional. E não tem muitas regras. Se você olha o protocolo 2, é duas páginas. As Convenções de Genebra aqui são Convenções de Genebra. Protocolo 2 é esse tamanho. Porque nós temos mecanismos de enforcement, particularmente TPI, os tribunais de Iugoslávia, tribunais de Ruanda, nós temos muitas decisões dessas cortes, e nós temos também o sistema de monitoramento da Cruz Vermelha, que diz a maioria das regras durante uma guerra civil, durante um conflito não internacional, é o mesmo das regras durante um conflito internacional. Então, não é tão problemático para dizer, a diferença óbvia é durante uma guerra internacional, os combatentes têm imunidade, eles podem usar força, isso não é um crime. Se você está capturado, você é um soldado, você está capturado para o outro lado durante a guerra, você não é, se você não comete crimes de guerra, você é um prisioneiro só para a guerra, você tem todos os direitos de cometer como um prisioneiro de guerra. Mas se você está capturado em guerra civil, embora você não cometa crimes de direito internacional, com certeza você está cometendo crimes de direito nacional. Por exemplo, se você é um rebelde na Colômbia, na Sri Lanka, na Síria, você está cometendo um crime dentro da lei nacional. Então, por isso é difícil, porque o conceito de direito humanitário é o conceito de reciprocidade. Se você pensa na Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros de guerra na Colditz, na Alemanha, eles têm esses direitos, porque se a Alemanha foi capturada para os aliados, eles dão os direitos de prisioneiros de guerra, e quando os aliados foram capturados para as Alemanhas, eles têm os mesmos direitos. Quando você tem uma guerra civil, você não tem essa base de reciprocidade, então é muito mais difícil para enforçar. Mas por isso nós temos esses mecanismos como a jurisdição universal, o TPI e a advocacia. Meu trabalho é simplesmente convencer, usando a advocacia, que se você é um soldado, você tem conceitos de honra, por exemplo, você precisa obedecer essas regras. Simone faz um discurso maravilhoso, que é basicamente, eu tenho minhas aulas, eu tenho 15 semanas, e nós fazemos uma aula sobre direitos de refugiados, uma aula sobre direito humanitário, uma aula sobre direitos humanos, uma aula sobre proteção contra tortura, uma aula sobre cluster system, uma aula sobre OCHA e SURF. E Simone faz tudo em uma apresentação. Tem muito mais para falar sobre isso, mas acho que sobre direito humanitário, acho que esses desafios principais. Não, só último. Porque esse conceito de direito humanitário está aplicável para conflitos internacionais, mas a maioria dos conflitos no mundo nos últimos 50 anos é guerra civil, conflitos não internacionais. É mais e mais difícil para distinguir entre direito internacional, direito humanitário e direitos humanos. Mas a solução não é colocar as regras de direito humanitário dentro
situações de violência como Rio de Janeiro. A solução disso é usar mais regras de direitos humanos dentro de conflitos. Então, é importante, por exemplo, a proteção contra tortura nos direitos humanos, tem muitos mais detalhes de direito humanitário. As obrigações para remédio, por exemplo, right to a remedy. Você tem esse direito na direitos humanos, você não tem esse direito na direito humanitário. O conceito da proteção dos civis, você tem esse na direitos humanos, você não tem esse na direito humanitário. Então, muitas coisas que existem nos direitos humanos não existem no direito humanitário. E por isso, nós precisamos aplicar as regras dos direitos humanos dentro de conflitos que são conflitos, independente se esse conflito é um conflito armado, internacional ou não internacional, ou se simplesmente uma situação de violência, como as comunidades do Rio de Janeiro, nós precisamos aplicar as regras dos direitos humanos em todas essas situações. Nós temos mais uma pergunta da Maria Eduarda Segovia, que perguntou se no levantamento de riscos as mudanças climáticas já são consideradas como um fator potencial para aumento de conflitos em determinadas regiões, em função dos efeitos com relação a alimento, água, moradia, etc. Dos meus estudantes faz sua thesis de mestrado sobre, ela se chama Green Helmets, capacetes verdes, basicamente sobre isso. É um conceito interessante. Não é meu especialismo, porque meu especialismo é quando o conceito de segurança, estudando capítulo 7, tem muitas partes da ONU que existem para a proteção do meio ambiente, para combate ao aquecimento global, mas tem uma agência, UNEP, para fazer isso. A Assembleia Geral faz muita pesquisa, mas é um assunto diferente do meu especialismo. Meu especialismo é conflito e direito internacional. Não sei se Simone quer falar sobre isso. Com certeza, tem muitos, Darfur, por exemplo. Darfur, o conflito de Darfur é em consequência do aquecimento global, mas esse não é meu estudante que faz exatamente essa. Então, nós estamos olhando do conflito, mas nós estamos lidando com as raízes do conflito. Aí ela faz um argumento superbo, dizendo que o Conselho de Segurança precisa lidar com o aquecimento global como uma ameaça da paz e segurança. Por fim, temos uma pergunta da Marcela Campani, que perguntou... Na verdade, ela quer saber se vocês imaginam alguma perspectiva do conflito acabar na Síria, e se sim, de que forma? Conor, essa é para você. Sim, o governo vai ganhar, basicamente. Tem alguns aspectos. O problema da Síria tem esse ditador bem repressivo, mas também que está baseado em minoria da população étnica. Então, eles têm eles estão usando essa ideologia da Ba'athism. Ba'athism é um national socialism, com muitos contextos de nazismo. Foi a mesma coisa do Iraque. Saddam Hussein tem a mesma ideologia de Ba'athism. E os dois precisam de muita repressão, porque a maioria da população dos dois países não são, a maioria são Sunni muslims. E o Sunni muslim, que é a maioria da população do mundo muçulmano, sofre muita repressão do Iraque e da Síria. Então, por isso, os regimes do Iraque e Síria usam não é regimes estável. É por isso, mas também por isso, quando aparecer que o governo da Síria vai cair, para os Estados Unidos foi um problema, porque se você tem um governo que
que é representativa da população do povo siriano, Sunni-Islã, que é muito mais hostil para Israel e muito mais conservador, muito menos baixista, um pouco mais secularista. Então, é muito mais aliado com o Irã. É parte do que está acontecendo nessa região. É uma guerra civil entre a Arábia Saudita e Irã. Então, por isso você tem essas alianças diferentes. Mas, militarmente, não tem dúvida. O governo da Síria já ganhou com a apoio da Irã e da Rússia e da Hezbollah. Mas agora eles têm um desastre, porque é uma aliança total. Eles não têm dinheiro, eles não têm recursos. Eles têm uma população que odeia eles. Metade da população fugiu do país e eles têm ou eles vão permitir as pessoas para voltar, mas se as pessoas vão voltar, eles odeiam o governo, ou continuar com metade da sua população fora do país, que é os sirianos, que não são os novos palestinianos. Ou a possibilidade é negociação para resolver o conflito baseado no direito civil do povo. Para as agências humanitárias, as ONGs, a maioria do nosso trabalho agora é isso. Trabalham sobre coisas de direitos da terra, direitos de propriedade, direitos de justiça, direitos da saúde, direitos da educação. Então, dentro desse regime, mas não sei se a regime tem capacidade para fazer uma acomodação como a maioria das pessoas, a maioria do povo, porque o povo odeia esse regime. Ele odeia o regime antes do conflito, agora ele odeia muito mais. Conor, Simone, então vocês pensam em responder mais alguma pergunta? Vitória, você recebeu mais alguma? Acho que não, né? Não. Acabaram. Então, acho que agora então eu queria agradecer muito. Conor, Simone, foi fantástica a palestra. Muito obrigada, sempre um prazer recebê-los. E então, é isso. E obrigada a todos também que compareceram hoje. Obrigada, Ana. Foi também, para nós, foi um prazer. 50 Sim. participantes, foi maravilhoso. Vou fazer propaganda para nós dois. Nós dois somos professores aqui no PUC, nós dois temos aulas, você é bem-vindo. Minha aula de Direito nós precisamos acabar durante o primeiro semestre, mas agora está começando de novo, nós estamos fazendo isso de novo, e semestre que vem nós vamos repetir, então você é bem-vindo, porque literalmente nossas aulas, nós falamos, essa foi uma compressão do material do semestre inteiro, nós falamos mais, e também nós dois usamos exercícios práticos, filmes, outras coisas mais interativas para dar esses debates. Bom, quero agradecer também. Obrigada, meninas. Foi um prazer, como sempre, Conor. Muito bom sempre dividir a mesa com você. Mando um beijo para a Glaucia e para o Daniel. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau.